Vamos tratar do tema espinhoso, vamos conversar sobre o impacto, possível implementação do famoso tarifaço do Trump sobre os produtos brasileiros. Será que isso impacta de alguma maneira os nossos negócios imobiliários? Será que existe alguma medida de antecipação ou proteção contratual em relação a esses possíveis impactos? Quem serão os atingidos, né, por esta, digamos assim, guerra comercial ou renegociação das estruturas comerciais mundiais? Como isso vai acabar se refletindo, inclusive, na nossa jurisprudência, nos nossos tribunais? Será que como é que isso será interpretado e visto na medida em que contratos poderão vir a ser discutidos, né, com base neste tipo de mudança do cenário? Pois bem, queridos amigos, muitos são os questionamentos. É evidente que toda a análise prospectiva, ou seja, tudo aquilo que a gente avalia pensando em condições futuras, são especulativas, no sentido não de pejorativo, especulativa no sentido de tirar proveito de algo, não, mas especulativa mesmo no sentido da nossa limitação de previsão de futuro. Então, é evidente que a gente olhando para o passado, nós temos alguns nortes, algumas experiências que nós viemos conquistando nos últimos anos, e muito disso acaba que pode ser utilizado para a gente se proteger, para a gente proteger os nossos clientes em relação aos negócios imobiliários, e eventualmente, na medida em que fizer sentido algumas informações para nós adotarmos algumas decisões até de antecipação da compra com mudanças de cláusulas, né, relacionadas a este imóvel. Então, essa é a pequena introdução que eu queria fazer aqui com vocês, para a gente, de pronto, passar a analisar, então, o que nós podemos elaborar, trabalhar, especular, avaliar em relação a essa situação, né? Vocês sabem que eu gosto muito daquela obra do Cisne Negro, do Nassim Taleb, justamente porque ele traz esse conceito, né, do prognóstico. A ideia de prognóstico, ele diz o seguinte: a única coisa certa sobre o futuro é que coisas imprevisíveis acontecem. Então, para a gente dar um início aqui na nossa conversa, quem diria que, né, nós estaríamos em pleno 2025 observando um cenário geopolítico mundial, influenciando no nosso mercado local, possivelmente influenciando no nosso mercado local, mas mais do que isso, quem diria que em 2025 nós estaríamos observando uma mexida nas peças de tabuleiro do mercado, do cenário geopolítico mundial, que, na verdade, é um reflexo daquilo que foi negociado no pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, para aqueles que são curiosos e acompanham, gostam de acompanhar um pouco a história da Segunda Guerra Mundial, que é, do ponto de vista da experiência humana, bastante interessante, retirada toda a tristeza que é uma guerra, né? E aquela foi especialmente bruta, mas, como normalmente são as guerras, mas retirada então essa parte, é interessante observar o pós-guerra mundial, como é que se organizaram os países. Então, eu tenho visto muita gente falar sobre o tema do tarifaço, mas poucas pessoas, nem todas as pessoas têm observado que, na realidade, o que está ocorrendo são coisas para além dos interesses políticos locais nossos. Eu sei que acaba que nós temos a tendência de olhar para o nosso umbigo e acharmos que somos relevantes nos cenários da nossa natureza humana, nós nos posicionarmos como protagonistas, mas de fato o que acontece é que nós somos apenas uma pecinha pequenininha num grande tabuleiro mundial que diz respeito aos reflexos daqueles tratados que foram realizados lá no pós-guerra, pós-Segunda Guerra, se eu não me engano é Bretton Woods, né? Depois me corrija aí quem acompanha, quem gosta, tá? Mas naquele momento, os países estavam, com a Europa especialmente, né, estava despedaçada, precisava haver então uma reconstrução dos países, e foi negociado em algum momento que deveria se ter um lastro econômico para que as economias se recuperassem, se colocassem de pé. Aqueles países, né, Alemanha bombardeada, França, Inglaterra, então Japão, tanta gente, tantos países que sofreram com isso, Rússia, todo mundo passando trabalho, e Europa principalmente como um todo. Os Estados Unidos era o que estava de pé, porque estava na América, estava mais distante, e aí então foi entendido que como o dólar ele tinha em ouro
como o dólar tinha em ouro, ele deveria ser a moeda de referência, né, de câmbio, como acontece até hoje. Quem viaja para o exterior sabe disso. Não importa se eu estiver comprando algo em euro ou em esterlinas, não significa que eu vá passar direto a moeda do real para a libra, ou direto do real para o euro. A gente sempre enxerga essa operação acontecendo, é bem claro para nós, quem usa cartão de crédito sabe disso, que a transação, o câmbio é realizado para dólar, para depois fazer o pagamento, então, na moeda local, e a recíproca é verdadeira. Também na hora de cobrar a fatura, eles também apresentam o valor da moeda local, converte para dólar e cobram na fatura do sujeito, certo? E tanto que os brasileiros que gostam muito de comprar no exterior, eles até às vezes têm aquela opção que o caixa fala, você quer o câmbio do dia ou você quer o câmbio do pagamento? E aí o cara faz né, e chuta que ele não sabe como é que vai estar o câmbio do dólar em relação ao real no momento do pagamento. Se ele aposta numa alta, ele opta de uma maneira, se ele aposta numa baixa, ele opta de outra maneira. Então isso para nós é muito natural, a gente tem convivido com isso há bastante tempo, são décadas, né, dessa estruturação, desse modo de estar estruturado, o câmbio e as relações cambiais, mas isso voltou a ser colocado em pauta mais de 50 anos depois, de um fato também econômico interessante, que foi ali por 1972, se não me engano, no mesmo tratado esse, tá, que eu mencionei antes, e que na verdade decidiu tirar o lastro do dólar no ouro. Então o dólar deixou de ser lastreado em ouro, ou seja, uma nota de dólar não equivalia mais a tantas onças de ouro. Isso foi uma jogada de mestre, por um lado, e um problema grave para nós, réis mortais, de outro. Jogada de mestre para os governos, para os estados, porque eles começaram a poder imprimir moeda e se endividar às custas de quem? Do futuro. O endividamento é sempre às custas do futuro, correto? Então eles começaram a imprimir moeda, perdão, o que antes não era possível, porque tinha que ter um lastro do ouro, então para cada dólar tinha que ter um correspondente em reservas de ouro. Praticamente durante um século não teve inflação por conta disso, por ter essa vinculação da moeda, ela não ser reproduzível, né, não ser multiplicável. E a partir ali de 71, se eu não me engano, com a queda disso, começa a subir. Você poderia me perguntar assim, tá, mas aí qual é que é o lastro então agora do dólar, Rafael? O lastro do dólar é o mesmo de todas as moedas que passam a ser chamadas de moedas fiduciárias, porque elas são baseadas na confiança. O lastro do dólar é a confiança nos Estados Unidos, ou seja, a confiança num país estável. Esse é o lastro. Puxa, mas então já comecei a ficar inseguro de ter meu dinheiro no banco, porque a minha moeda fiduciária é o real, que ainda é pior, é mais instável do que o dólar, né? E mesmo que fosse dólar, então ele não me garante nada, eu dependo do respeito e da confiança desses países, para que as moedas, que é o resultado do meu patrimônio, do meu trabalho, do meu esforço, sigam tendo um valor econômico. Verdade, é exatamente isso. Tanto que, seja em dólar, pior ainda em real, na medida que as décadas vêm passando, com essa falta de lastro, o dinheiro perdeu valor. Com certeza, o dinheiro perdeu valor. Tanto que ser milionário hoje em dia não é mais a mesma coisa que era ser milionário há 30 anos atrás, que era algo para mínimas, pouquíssimas pessoas. E não significa também riqueza. Hoje em dia, né, a pessoa ser milionária, ela teria que ser multimilionária para refletir aquilo que era antigamente. Essa é a perda do valor da moeda fiduciária. Só para abrir um parênteses aqui, é por isso que também, em paralelo a tudo que está acontecendo, a gente vê essa revolução em termos de moeda que está acontecendo nas moedas digitais, o lançamento de várias criptomoedas, mas definitivamente a melhor de todas, se não a única, né, confiável, que é o Bitcoin, subindo de preço, né, chegou a atingir aí essa semana passada, não me lembro, 118 mil dólares, né, mais de 600 mil reais, então, um Bitcoin que já foi centavos. Por que isso aconteceu? Por quê? Não porque o Bitcoin tenha um lastro, ele não tem lastro. A confiança que tem que se ter nele é igual à confiança que você tem que ter no governo, num Estado, né? É difícil a gente confiar em governos, né? Não importa qual a vertente política que a pessoa se aproxime ou admire, ou acredite, porque é um ato de fé, né? Acreditar, é a mesma coisa, você tem que ter a confiança. Então, com a vantagem de que, por que esse criptoativo tem se destacado? Porque tem dono, ele não tem um governo, e ele é limitado. Então, aquilo que antes do dólar era limitado, o lastro em ouro, significa que ele era limitado, não podia ter mais dólar do que tinha ouro. O dólar perdeu isso, o Bitcoin não perdeu, porque ele tem um limite matemático de produção, 121 milhões, se não me engano, ou 21 milhões, não me lembro agora quantos,
mas tem um limite lá de mineração, então ele é mais ou menos, por se fala mineração, né, que é uma mineração eletrônica, nem a gente minera ouro. Então ele tem uma limitação de existência. A partir do momento que ele tem uma limitação de existência, a lei da oferta e demanda, que é uma lei natural, não é uma lei imposta, criada por um congresso qualquer, é a lei de oferta e demanda, ele passa a ter uma limitação de existência, ele tem segurança, porque ele é descentralizado, ninguém manda nele, né? Então ele começa a ter aptidões, características que outros tempos a moeda física teve, ouro quando era prata, e que hoje não tem mais. Ainda mais com a vantagem de que não é tão fácil assim você roubar, né, tomar da pessoa à força, tributar da pessoa. Esse tipo de tributar seria o tomar da pessoa, né, pelos governos. E roubar seria uma pessoa comum tomar das pessoas. Então são atos similares porque são baseados na força. Pois bem, então não é tão fácil assim tomar dele porque ele tem uma lógica de codificação, de criptografia, que traz mais proteção ainda. Então por isso que esse negócio, para quem acha esquisito, ganhou tanta força. E ele é baseado no sistema de blockchain, uma cadeia de dados, de movimentações, que fica pública. Então, eu posso não saber quem é o dono de determinada carteira, mas ela está lá pública, e ela só se movimenta com validação, né, em criptografia, ou seja, torna o processo muito mais seguro, que é a tendência dos negócios imobiliários no futuro, também serem operados por lógica de blockchain, muito mais ágil, muito mais rápido, muito mais seguro, tá? Então, isso tudo está acontecendo em paralelo. Meu Deus, quanta coisa, Rafael. Fecha parênteses agora, voltando para o nosso tema principal. Sei que a introdução e o parênteses foi mais longo, ocupou muito do nosso tema, mas é importante agora a gente pensar o seguinte: bom, compreendemos então que existe algo que é mais poderoso, está acima da nossa capacidade de dominação, né, de dominar, se é que a gente domina alguma coisa em mercado, mas algo bem mais forte, mais importante está acontecendo do que o nosso umbigo, que são essas rearticulações. Então, alguns países, né, entendem que poderiam não precisar mais usar o dólar. E aí se inicia uma guerra comercial muito grande. Os dois principais atores é China e Estados Unidos. Os Estados Unidos é a maior economia do mundo, todo mundo tem interesse em ter relações boas comerciais com os Estados Unidos. A China também é um elefante. Essa mudança que ela teve da década de 90 para cá, ela também se tornou extremamente relevante. Só que em termos de moeda fiduciária, ou seja, confiança, não existe ainda uma confiança tão grande nesse monstro chamado China, porque é um outro sistema de governo, é um sistema já milenar lá, em que o país tem um dono, e embora hoje tenha uma aparência diferente, assim, de sofisticação, tem gente que diz que é comunista, tem gente que diz, na verdade é que ela sempre foi imperial, e aquele que é o presidente hoje, eles têm lá uma cultura comunista, mas ao mesmo tempo é uma liderança, né, imperial, né? Então uma lógica que às vezes não casa bem com quem é do Ocidente, que tem uma tradição já de democracia, de mudanças, né? Os donos do Estado vão mudando. Estou dizendo que isso é melhor, tá? Às vezes não é isso que parece, mas não quero aprofundar muito sobre isso, que daí o papo ficaria muito longo. Mas o fato é que a questão é confiança, né? Então, o que aconteceu? O presidente atual dos Estados Unidos, que é um negociador super experiente, um investidor e negociador experiente, resolveu que ele vai proteger, né, sua moeda fiduciária, que é o dólar, e estabeleceu essa rotina de tarifaços aos países. Muitos países ele tarifou porque a balança comercial era negativa para ele, ou seja, eles compravam menos dele e vendiam mais para ele. No Brasil era diferente. A gente compra mais dos Estados Unidos e vende menos para os Estados Unidos. Mas por essas questões que estão além desse interesse da balança comercial, que são o fato do Brasil estar se alinhando com essa ideia, né, de que talvez não precise do dólar, isso faz com que diplomaticamente e comercialmente o Brasil passe a ser também, entre aspas, mal visto por esse país, no sentido de que, olha, não é mais meu parceiro, ele está pronto para se abraçar lá com o pessoal do Oriente, né, como já aconteceu lá em tempos de Guerra Fria, né? Então isso fez com que viesse uma medida bem robusta de tarifação de 10%, passou para 50% das mercadorias brasileiras. Aí você vai me dizer assim, Rafael, bom, mas o Brasil, ele vende pouco para os Estados Unidos em relação ao que ele compra. Será que isso é tão importante assim para nós? Olha, agora vamos observar do ponto de vista dos negócios imobiliários. Quando nós vamos comprar um imóvel na planta, colegas, os contratos imobiliários, eles utilizam um índice inflacionário setorial, que a gente chama.
que significa isso, índice inflacionário setorial? É um índice que é calculado pelo IBGE e que ele reflete o aumento do preço dos insumos na construção civil. Tá? Este indexador setorial, que é utilizado na maioria dos contratos de compra de imóveis, ele é o famoso INCC. Tá? O INCC, por sua vez, para a gente simplificar ao máximo aqui a nossa conversa, ele é formado, metade dele, aproximadamente 50% dele, por preço de materiais e equipamentos usados na construção civil. 30% desse índice, ele é calculado com base no preço, no custo da mão de obra. E 20% aproximadamente é calculado com base no preço, no custo dos serviços e equipamentos desses serviços. Então vejam que nesse 50, 30, 20, eu tenho uma formação de preço bem robusta com base e estão sendo, sim, impactados pela tarifação. Só pensar no aço e no alumínio brasileiro, que é como que a gente pode agora especular sobre isso. Tá? Então, chegamos à seguinte conclusão. Nós temos o INCC, que é o índice de cálculo que vai refletir lá na parcela do contrato do meu cliente e no saldo devedor do contrato do meu cliente. Aqui eu também abro um parênteses para lembrá-los que às vezes não está bem claro para os advogados e para os clientes, tá? Para os adquirentes de imóvel. Às vezes não está bem claro isso. As pessoas no Brasil, nós temos o hábito de pensar em parcela. A gente não avalia saldo devedor. Por isso que a gente vai lá e pega dinheiro na caixa e calcula lá em 420 meses uma parcela que cabe no nosso bolso. E quando chega no final do contrato, às vezes quando o cara vai se dar conta, ele pagou 13 imóveis. Por que isso acontece? Porque a gente pensa em parcela. No Brasil, a gente não tem saldo devedor. É uma falha nossa de compreensão das questões financeiras. Mas, olha só que interessante isso. Quando eu faço uma compra em planta, um imóvel na planta, e eu negocio com a construtora o índice setorial, a construtora vai aplicar o INCC, ela aplica o INCC sobre todo o saldo devedor, sobre todo o valor do saldo devedor. Tá? Então, se eu comprei lá por R$500 mil, um INCC dos últimos 2 anos deu 6% ao ano, eu vou ter, falando aqui grosso modo, tá, colega, só para a gente ter um entendimento mínimo, o preço do meu imóvel já não é mais 500, ele é 560. Ah, mas eu paguei as parcelas são muito pequenininhas. Claro que isso é um cálculo financeiro, e ele tem um outro modo de se calcular, não é tão objetivo assim, mas é muito próximo disso. Então a gente já entende que o preço não é 560. E agora, raciocinem comigo. Se eu adquiro um imóvel hoje, com base no índice setorial, que é o INCC, e uma tarifação generalizada do aço, do alumínio e outros tantos insumos que a gente nem está aqui precificando no momento, e isso vai impactar metade do INCC, é claro que ao chegar no final deste contrato, ou seja, daqui 2 anos, quando ficar pronto esse imóvel, em 1 ano, 2 ou 3 ou mais, dependendo do momento que eu adquiri o imóvel, este saldo devedor poderá estar absurdamente elevado, dependendo do impacto dessas tarifações no INCC. É importante a gente observar, até para a gente não ser pego de calça curta, que num primeiro momento pode até reduzir preços, tá? Pode até ter redução de preços. Por quê? Porque a indústria brasileira, não tendo mais os compradores no exterior, que começam a cancelar os contratos de compra do aço e do alumínio, é um prejuízo para a indústria brasileira. Então eles começam a cancelar os pedidos de compra, em virtude de estar muito cara a tarifa, ou ficar muito caro importar do Brasil. No Brasil, o que vai acontecer? Aumenta a oferta. Ao aumentar a oferta, cai o preço. Então, a curto prazo, pode, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é possível, poderia haver até uma queda de preço imediata. A médio e longo prazo, a experiência nos mostra que esses prejuízos, até em virtude de que esses insumos, alguns são commodities, eles têm um preço que é mundial, tá? Acaba que a indústria local ela vai ter que acompanhar o preço que está se praticando no mundo para ela se manter de pé, bancando os seus custos, e aí vem sim o impacto dessa subida de preços, e aí vai refletir
então, no aumento da inflação, no aumento dos juros. Nós, como advogados, observamos isso do ponto de vista jurídico, né? Então, é claro que nós somos seres econômicos, mas nós observamos esse tipo de coisa do ponto de vista absolutamente jurídico. Então, o que vem direto para a nossa mente, né? Rafael, se isso acontecer, impactar de tal maneira o contrato do meu cliente, eu vou invocar aqui a teoria da imprevisibilidade, a imprevisão. Então, olha, aconteceu algo imprevisto e ficou muito caro, perdão. Portanto, vou revisar o meu contrato com base na teoria da imprevisão. Bom, aí acende a luz amarela para nós, advogados. Nós já tivemos muitas experiências com teoria da imprevisão. E nós já sabemos que os tribunais brasileiros, eles não têm aplicado a teoria da imprevisão como a gente imagina, tá? O INCC ele é visto como um mecanismo de proteção que reflete as variações da construção civil. Essas oscilações de preço, embora provocadas por guerra comercial, tá, elas têm sido consideradas como um risco inerente ao negócio imobiliário. No caso aqui, o negócio da construção civil que a gente está observando. Então, os tribunais têm enxergado isso como uma oscilação, ainda que abrupta, natural. E, nesse contexto, tem entendido que isso não se enquadra como um evento imprevisível. Tanto é que agora, nossa experiência recente de Covid, nos últimos 4 anos, né, nós tivemos decisões judiciais, não tivemos decisões judiciais aplicando imprevisibilidade. Tá? Então, isso é um alerta jurídico, muitas variações de mercado, mesmo que decorrente de políticas comerciais internacionais, são riscos inerentes e naturais que todo mundo que está no jogo dos negócios estão sujeitos. Tá? A jurisprudência ela exige uma prova de onerosidade extrema e insuportável, na prática que a gente tem visto, para que seja aplicada, de fato, a teoria da imprevisibilidade. Eu vi isso acontecer na década de 90, no segundo mandato do Fernando Henrique, do FHC. Quando ele disputou, lá no FHC teve uma série de coisas, né, estranhas ali, que foi o seguinte: eles acabaram com a reeleição e aumentaram o mandato dele para 5 anos. Quando estava chegando no final do mandato, eles reduziram o mandato, voltou a ser de 4, e permitiu a reeleição. E aí ele foi disputar uma reeleição com a máquina na mão. Nunca na história do Brasil alguém que tivesse a máquina na mão, em termos de presidência, deixou de ser reeleito. Tá? Fora agora nessa última eleição, que foi diferente. Mas, normalmente, quem está com a máquina tem vantagem. E naquele momento, eu me lembro muito bem que tinham muitos contratos de alienação fiduciária, principalmente veículos, que a pessoa chegava na concessionária para comprar um carro e ela tinha a opção: quero a minha parcela, eu quero que fique atrelada ao câmbio do dólar, ou poderia escolher um índice inflacionário. Tinha essa alternativa que os bancos davam. Quem escolhia pelo dólar estava muito bom. A parcela ficava baixinha. Eu me lembro de um cliente que tinha uma parcela de R$800, me lembro de cabeça mesmo, que me chamou muito a atenção. E o dólar estava pareado a 1. Imagina, colegas, já pensou a gente viajando hoje para o exterior, dólar pareado a R$1 para $1? Olha que loucura. E o governo artificialmente segurou isso, bancou isso artificialmente. Por que eu digo artificialmente? Porque daí ele se reelegeu numa condição econômica aparentemente muito boa, e o país vinha atravessando, a mudança para o real realmente foi positiva, né? Mas aquilo era artificial, o câmbio era artificial. Tanto que ele se elegeu, ele assumiu, aliás, virou o ano, né? Se elegeu ali no final do ano, nas eleições ali de outubro, novembro, e em janeiro passou a ter uma equivalência, dobrou o preço do dólar. Ele deixou de ser de 1 e foi para 2. Então, imagina o cliente lá, ele estava com uma parcela de R$800, virou 1.600. Numa época em que R$800 era muito dinheiro, né? Então, imagina uma pessoa que hoje tem uma parcela aí de R$5.000 de um carro, no carro de alto padrão, e a parcela vira R$10.000. Agora, imagina que o salário dele é R$20.000, ele consegue pagar uma parcela de 5. Agora, um salário que continua R$20.000, pagar uma parcela de 10 é a metade do orçamento da família. Realmente é abrupto. Então, aqui vejam que houve aquela extrema, insuportável onerosidade imprevisível. Por que imprevisível? Porque o governo vendia a ideia de que aquela era a nova realidade do Brasil, né? Dólar pareado, real pareado com dólar, né? O que não aconteceu. Então, foi uma grande enganação, né? Como normalmente os governos fazem, nos enganam, né? É um fato. Políticos existem para isso. E aí, o que acontece, colegas? Naquele momento, eu via serem aplicadas as teorias da imprevisão.
tá? Mas veja que foi muito especial, muito espetacular. Depois disso, as teorias da imprevisão têm sido sempre rechaçadas, muito em virtude dessa compreensão. O cisne negro, ele diz o seguinte, olha, tu tá no mercado, tu tá no risco, skin in the game, pele em jogo, você colocou a pele em jogo. Então, se acontecer alguma coisa, é do risco do negócio. Pois bem, fecho então esse tópico para dizer para os colegas o seguinte, quem acha que um tarifaço desses, a gente nem sabe se vai se manter ou não, se o governo brasileiro vai ter a aptidão e a inteligência de renegociar isso e daqui a pouco, né, reduzir esses prejuízos, ou não vai ter essa aptidão, então ninguém sabe, né, o que vai acontecer, mas o certo é que é muito pouco provável que a jurisprudência dê valor, né, ou considere esse tarifaço internacional com repercussão possível no INCC como um elemento relevante para a revisão do preço dos imóveis. Dito isto, o que isso traz para nós advogados? Uma importância maior ainda de orientar os adquirentes na negociação de momento. O cenário, mar não está para peixe, todo mundo sabe, os preços nas gôndolas dos supermercados estão bastante elevados, o dinheiro está difícil para a maioria da população brasileira, então, realmente, né, o ambiente é de dificuldade econômica no geral. Isto é um fato, a inflação está aumentando, tanto que a Selic está a 15%. Não fosse um fato, a Selic não estaria acima de 10%. Então, isso é um fato, não é política, é um fato econômico. Então, considerando isso, colegas, mais importante ainda, com o tarifaço, qualquer pessoa que se aventure neste momento a firmar um contrato de aquisição imobiliária, negocie muito bem. Negocie muito bem. Por exemplo, algo que eu já tenho visto no mercado, as construtoras abrindo mão de adicionar juros remuneratórios no saldo devedor. Como é que acontece num contrato de aquisição imobiliária? Normalmente se adiciona ao preço do imóvel 2 elementos, o índice inflacionário e os juros remuneratórios. Então, os contratos normalmente vêm assim, ó, o saldo devedor vai ser atualizado pelo INCC mais 1% ao mês de juros, ou mais 0,5% de juros, ou mais 0,25% de juros. Pois bem, depende da precificação, né, da construtora, da incorporadora. Ela define a sua estratégia comercial. Neste momento, por exemplo, uma das orientações que se dá é que qualquer aquisição em planta procure eliminar pelo menos o juro remuneratório. É muito difícil de você eliminar o INCC, porque o INCC ele vai refletir o custo que o próprio construtor está pagando para botar na obra. Então, se o preço das coisas sobem e ele tem um preço pequeno ou congelado de venda, ele acaba que ele não gira a máquina e ele não vai conseguir ter dinheiro, ter caixa para continuar a obra. Aí nós temos um problema muito maior, que são os atrasos de obra, as obras no abandono de obra, quebra das construtoras. Então é muito difícil da gente não ter o INCC, mas é bem possível, sim, você pelo menos afastar os juros remuneratórios, já prevendo, né, que o risco do aumento inflacionário. Então isso é um alerta bacana. Outra possibilidade também que existe, mais fácil com incorporadoras médias e pequenas, mais difícil com incorporadoras de massa, porque delas vêm com os contratos de adesão prontos, né? Muito difícil negociar, mas as construtoras que têm departamento comercial e têm capacidade de negociação, é também possível se criar, se desenvolver algumas cláusulas de flexibilidade, prevendo o imponderável. Olha, se como um gatilho, né, olha, o preço pode subir até tantos por cento e tal, criando uma relação com a capacidade de pagamento do cliente. Mas dá para fazer isso em contrato, Rafael? Claro, o contrato é livre, a gente desenvolve da maneira que for, que as duas partes desejarem. Então, num cenário de insegurança, as pessoas estão se segurando para adquirir, talvez seja o momento de uma oportunidade, inclusive. Uma outra situação de oportunidade também é a seguinte, a pessoa que tem acesso a um crédito mais barato ou que tem um recurso guardado para aquisição de imobiliária, pode pensar da seguinte maneira, vou me antecipar e garantir a aquisição antes que essas loucuras ocorram. Né? Ah, mas Rafael, nunca se sabe, né? Se o mercado para de vender, vai ter bastante oferta, não poderia, mas o mercado está inflacionário, né? A tendência é inflacionária, a tendência é de inflação, e com aumento de tributos, e aí lembrem-se, nós falamos de geopolítica, mas internamente nós também estamos
com tendência de tributos, de aumento de tributos. Recém foi aprovada e vai ser implementada agora em 2026, o arcabouço fiscal, e ele começa também a ter impactos. Então, se a gente olhar para fora e para dentro, nós temos 1000 motivos para pensar que os produtos e os serviços podem encarecer. Logo, quem acredita nisso, e aí é que é importante, a gente tem que assumir as nossas decisões. Lembra que eu disse que a teoria da imprevisão é muito difícil de ser aplicada, porque se entende que existe uma atividade de risco inerente aos negócios imobiliários? Pois bem, então a decisão é da pessoa, mas se a pessoa ler o mercado, cada um vai ler da sua maneira, e entender que existe uma possibilidade de aumento de preços, ela pode pensar o seguinte: melhor eu garantir o meu imóvel hoje por 500 mil, porque amanhã ele pode estar 800, e aí eu não vou buscar. Né? Então também é possível. Aí um contrato com um crédito, tanto que eu tenho falado muito para vocês aqui das cartas de crédito de consórcio que estão em alta agora por causa disso, porque ela tem uma taxa fixa. Né? Tem lá o índice, mas ela tem uma taxa fixa. Nos contratos de financiamento, ele vai de acordo com a Selic e sofre muito reflexo da Selic, e ainda tem mais os anatocismos e tal, que torna ainda mais impactante esses cenários de comerciais. Pois bem, dito isto, quem enxerga que pode aumentar os preços, talvez seja a oportunidade até dele fazer um aumento de patrimônio, né? Comprar agora por o preço atual, porque vai subir. Né? Quem acha que não, quem acha que o cenário de recessão ele é muito pior, pode apostar então em segurar o recurso, apostando que as pessoas vão ter que se desfazer de patrimônio, e aí ele vai adquirir logo adiante. Vejam que são dois métodos de pensamento de investidor absolutamente diferentes, em sentidos opostos. Posso antecipar a aquisição ou postergar. Mas seja lá em qual for, o importante em termos contratuais é a pessoa se ligar que ela tem que fazer uma negociação pensando na sua renda, pensando que a sua renda não tem tanto espaço para modificação a curto e médio prazo, mas o saldo devedor tem possibilidade de aumento a curto e médio prazo. Né? Então, olha a importância dessa conscientização que, penso eu, que nós como advogados, nós não somos economistas, mas nós somos conselheiros. Então, são coisas que a gente pode, sim, como um algo a mais, compartilhar na hora da decisão dos nossos clientes que nos procuram. Às vezes, equivocadamente, os clientes nos procuram, né, pensando que o advogado para o seguinte: dá uma olhada no contrato aí, está tudo certo. E, às vezes, o contrato, ele pode até estar tudo certo, porque não é uma questão de certo ou de errado, mas pode ser que ele seja um contrato com uma previsão contratual que vai onerar, tem maior risco, né, tem riscos de grande oneração para o nosso cliente. Esse é o ponto, a onerosidade excessiva. Esse é o ponto que a gente pode contribuir alertando os clientes para que tomem as melhores decisões possíveis, né, na hora de fazer a sua aquisição. O INCC, tem chance, Rafael, do INCC ser afastado se ele ficar muito elevado? Olha, colegas, chance sempre tem, porque o país e a jurisprudência são... O que eu vou dizer para quem é advogado sabe que tudo é possível, né? Mas é improvável. Por que é improvável? Porque o INCC ele acabou sendo legitimado em decisão qualificada, de precedente qualificado. O que é isso? São os precedentes vinculantes. Então, por exemplo, lá no 996, no tema 996 da STJ, tem a quarta disposição, a quarta tese jurídica que foi adotada pelo tribunal, ela diz o seguinte: só seria ilícito, ou seja, só seria proibido, errado, utilizar o INCC, que é o índice setorial de inflacionário, que reflete os preços da construção civil, só seria errado aplicá-lo se o contrato estivesse com atraso na construção, atraso de obra. Em atraso de obra, seria ilícito aplicar o INCC. Aí ele é afastado. Ele é trocado pelo IPCA, por exemplo, né? O IGPM poderia estar previsto no contrato também, mas se não tiver, normalmente é o IPCA, que é o índice de preços ao consumidor. Então, entrou em atraso, vai para o IPCA. Salvo se, o que não é tão provável, mas é possível, salvo se o INCC for menor, porque daí também eu não posso prejudicar o consumidor, tá? Então, se o adquirente tiver vantagem em mudar do INCC para o IPCA, muda-se no atraso de obra. Por que eu estou dizendo isso? É um tema que vocês conhecem. Eu estou dizendo isso para alertá-los que o índice foi legitimado pelas cortes superiores. Ele está legitimado. Este é o índice aceito jurisprudencialmente. Então, afastá-lo em revisão contratual é muito improvável. Então, onde é que está a nossa proteção? Na negociação do contrato, na negociação prévia, ou até na nossa estratégia.
né, na nossa estratégia. E eu mencionei para vocês, daqui a pouco eu tenho ali estava falando das cartas de crédito de consórcio, elas são atualizadas pelo INCC, então se o cara tem lá um planejamento, ele sabe que a carta dele ela vai estar coerente com o preço do imóvel no momento que ele tiver que fazer o pagamento. Aí ele vai reservando lá o valor que ele vai dar de lance para contemplação, né, e ele vai ter garantido que ao invés de ter um juro bancário, ele vai ter só o INCC, que é compatível com o seu imóvel. E aí o imóvel, via de regra, os imóveis, salvo quando a gente erra, tá, a localização, porque imóvel é muito local, pessoal. Às vezes até é tão local que às vezes até uma rua muda o preço do imóvel. Ó, se tem ali uma rua a 20 metros dali, que os imóveis têm um preço pequenininho, mas aquela rua é tão importante que aquele imóvel ali vale muito. Então, os negócios imobiliários são muito interessantes, porque eles são bem locais. Então, salvo eu errar uma localização, é muito possível que um imóvel, ele, no mínimo, acompanhe o INCC, se não for além. Ou seja, ele valoriza mais do que o INCC. Quando eu acerto o local, ele passa a ser um imóvel interessante, com muita procura. Lembre-se, lei da oferta e da demanda, é sempre ela que manda nas coisas. Então, se eu acertei a aquisição, a chance do INCC ficar para trás da minha valorização imobiliária é muito grande. Ah, mas então por que ele é utilizado, Rafael? O imóvel poderia perder por INCC? Poderia, se eu comprei mal, poderia, no mercado. Mas por que ele é utilizado? Porque ele é a média de preço do custo para tu construir, para tu fabricar este imóvel. Então, ele acaba sendo, por isso que ele foi eleito, por isso que ele foi escolhido para refletir esses preços, por isso que ele é escolhido para aplicação nos contratos pelas instituições financeiras, por isso que ele é escolhido também, né, nos contratos de construção de compra em planta. Tá? É um bom alerta para esse nosso botar o pé com toda a força no segundo semestre de 2025. No mínimo, são informações que trazem um maior conhecimento para todos nós, até para a gente poder também não ser pego de calça curta numa negociação imobiliária. É bom para a gente ter também conteúdo para conversar com nossos clientes, trocar ideias, né, a respeito dos cenários, dos possíveis cenários. Claro, sempre sob a ressalva de que ninguém sabe o futuro. Uma das hipóteses que eu levantei, uma coisa é certa, tá? Uma das hipóteses que eu levantei não vai acontecer, porque a outra pode acontecer, né? Então, para verem como isso é muito, muito pessoal. Mas é importante, pessoal, mesmo tendo imprevisibilidade, colegas, eu penso que o fato da gente poder ter consciência, a compreensão mínima dos fatos econômicos, dos fatos políticos que estão acontecendo, que influenciam a nossa vida, né, necessariamente influenciam a nossa vida, só de eu saber isso, eu não me sinto tão vendido, tão roubado, se eu tomar algum tipo de prejuízo. Então, nesse sentido que eu penso. Tomei uma decisão, não foi a melhor, porque o cenário 1 que eu apostei e aconteceu o cenário 2. Bom, mas eu tomei essa decisão. Pior coisa que tem, pelo menos é isso que eu tenho experimentado, né, nas experiências dos clientes, é o sujeito depois se sentir tolo. Ele pensar assim, mas fui enganado. Como é que ninguém me falou sobre isso? Eu não sabia disso. Eu devia ter estudado isso. Então, esse sentimento, eu tenho percebido que ele torna as coisas mais duras quando vem o revés, tá? Então, falei de cenário geopolítico, falei do INCC, falei do tema 996, falei de criptomoedas, falei de teoria da imprevisibilidade. O cara tá maluco, completamente maluco. O que vocês acham? Do cenário de alta, de inflação, vocês apostam na inflação, no aumento de preço dos imóveis, vocês apostam numa estagnação do preço dos imóveis, pela falta de dinheiro das pessoas, inflação pela perda do valor do real, ou deflação, redução de preços por conta de os materiais ficarem mais baratos internamente. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, tá? Espero que tenham gostado do tema, né? Não fiquem com medo do futuro, estão sempre nos amedrontando, as coisas vão se acertar de uma maneira ou de outra, a gente sai vivo. Mas é bom, alertas são importantes. O máximo que a gente puder reduzir, né, o prejuízo dos colegas e clientes, né, é possível. Tá? Então, boas negociações podem sair, sim, eu acredito nisso. Oportunidades podem acontecer, sim. A gente tem que estar com os olhos bem abertos, observando as coisas, porque, que nem dizia lá a rádio, né, em 20 minutos tudo pode mudar. Quem diria, nós estaremos discutindo, né, negociações pós Segunda Guerra Mundial em pleno 2025, não é verdade? Valeu demais, tchau!